Você conhece os meses do ano em francês? E as estações? Eu me chamo Rose, eu sou professora de francês e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Eu Quero Aprender Francês. No vídeo de hoje vamos aprender exatamente isso, o vocabulário dos meses e das estações em francês. E agora que você chegou até aqui, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever e vamos para o vídeo. Em francês, os meses do ano não é tão complicado porque as iniciais são as mesmas do português, o que já é algo mais similar. Assim como no português, todos os meses do ano, exceto em início de frase e depois de um ponto forte, a gente escreve sempre com a inicial minúscula. Digo isso porque em algumas línguas, como por exemplo o inglês, é obrigatório escrever os meses do ano com a inicial maiúscula. Então no francês é sempre minúsculo, exceto no início de frase ou depois de um ponto forte. Lembrando também que os meses do ano, geralmente a gente divide em trimestres para termos as estações. E é importante ressaltar que a França fica no hemisfério norte e o Brasil fica no hemisfério sul. Assim sendo, quando no Brasil é verão, como no momento que eu estou gravando esse vídeo, na França é inverno e vice-versa. Os meses do ano são janvier, lembrando que o AM tem som de an, e esse R no final vira como se fosse um acento circunflexo. Janvier, février, o E bem pronunciado no início porque tem um acento agudo. Février, mars, e a gente pronuncia o S, mars, avril, com L bem pronunciado, avril, mai, aí com som de E, mai, juin, IN com som de an, juin, juillet, I prolongado e o T que virou uma espécie de acento agudo, acento circunflexo, juillet, août, estranho, né? Août, como se fosse août, então août, septembre. Aqui temos o P, que ele é pronunciado e ele morre em seguida, o som. E tem o EM, que tem som de ON, e o E no final não é pronunciado. Septembre. Octobre. Aqui a gente pronuncia bem o C antes do T e não pronuncia o E no final. Octobre. Novembre. Então, o EM tem som de ON e o E no final não é pronunciado. Novembre. Décembre. O primeiro E bem pronunciado porque tem um acento. O EM que tem som de ON e o E no final que não é pronunciado. Décembre. Repetindo uma vez mais, temos janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Quando vamos perguntar uma data para alguém, a pergunta que nós utilizamos é: quelle date sommes-nous aujourd'hui? Ou então, assim como vimos no vídeo os dias da semana, se você ainda não assistiu, te convido para assistir. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? E a metade da resposta já está na pergunta. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Donc, aqui a gente já tem o nous sommes. Sommes-nous em versão quando é pergunta e quando é resposta a gente coloca então sujeito e verbo. Quelle date sommes-nous aujourd'hui seria qual data estamos nós hoje? Qual data nós estamos hoje? Aqui a resposta vai começar por aujourd'hui, hoje, nous sommes, nós estamos e mais o dia. Ou então você pode colocar o que a gente chama de pronome neutro. O que seria isso? No francês, a gente tem sempre que ter um sujeito na frase. Ela é obrigatória. A única exceção é quando a gente tem uma ordem. Assim sendo, quando a gente vai colocar, a gente pode colocar se. Esse se indica isso é, mas aqui, no caso, é só o sujeito da frase, se, e vamos dar a resposta. No caso do quel jour nous sommes aujourd'hui, é a mesma coisa. Aujourd'hui, nous sommes, e vamos indicar o dia também.
A diferença é que quando vamos colocar a data em francês, tem uma particularidade. Em português a gente coloca, por exemplo, hoje é dia 7 de março de 2022. Hoje é dia 7 de, março de 2022. Em francês, esse de vai desaparecer. E no lugar da palavra dia, a gente vai colocar o artigo definido le. Aujourd'hui, c'est le 7 mars 2022. Aujourd'hui, c'est le 7 mars 2022. Então, o que mudou? No lugar do dia, a gente vai utilizar o le. 7 não precisa do de. Mars não precisa do de novamente. 2022. Essa é a diferença. Quando vamos escrever as datas em francês, a gente segue a mesma ordem do português. Dia, mês, ano. Temos uma pequena particularidade, porque geralmente nos meses, até o 9, que geralmente no português, por exemplo, a gente coloca 07/03/2022. No francês, a gente vai colocar 7, sem o zero, slash, que é a barra, 3, sem o zero, slash, 2022. Então, que é a única diferença aqui é porque a gente tira o zero, tanto para os dias, que acompanham até o 9, e tanto para os meses, até o 9. Então, a gente vai cortar o zero. Mas a ordem é a mesma, pelo menos isso. E repito isso porque em algumas línguas, como por exemplo no inglês, a ordem de dia e mês é inversa. Então no francês não. Dia, mês, ano. Normal. E aqui alguns exemplos para treinarmos. Aujourd'hui, c'est le 4 avril 2022. Aujourd'hui, c'est le 4 avril 2022. Aujourd'hui, c'est le 12 mai 2023. Aujourd'hui, c'est le 12 mai 2023. Aujourd'hui, c'est le 10 octobre 2025. Aujourd'hui, c'est le 10 octobre 2025. Aujourd'hui, c'est le 17 novembre 2027. Aujourd'hui, c'est le 17 novembre 2027. E podemos associar os dias da semana com a data e com os meses. Por exemplo, na pergunta, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche. Ou poderíamos colocar aujourd'hui, ce dimanche, virgule, le 5 mars 2022. Aujourd'hui, ce dimanche, virgule, le 5 mars 2022. Mas poderíamos colocar também porque, quando tem a vírgula, eu sou obrigada a utilizar o le. Quando não tem a vírgula, seria o que a gente chama mais de normal, do dia a dia. A vírgula indica mais uma formalidade. Aujourd'hui, c'est dimanche 5 mars 2022. Aujourd'hui, c'est dimanche 5 mars 2022. Então, aujourd'hui, marca de tempo, coloquei a vírgula, tem o C para indicar o sujeito, o dia, dimanche, para indicar que é o domingo, 5 mars 2022 para indicar a data. Mas note que aqui, como não tem a vírgula, eu não preciso do le. No primeiro exemplo, como eu tenho a vírgula, então eu coloco le 5 mars 2022. Utilizamos também as datas quando vamos falar, óbvio, de aniversário. Por exemplo, je suis né le 20 mars 1990. Je suis né le 20 mars 1990. Então, eu nasci no dia 20 de março de 1990. Eu nasci no dia 20 de março de 1990. Je suis né le 20 mars 1990. José est né le 14 août 1995. Le 14 août 1995. Quando vamos falar de mês, por exemplo, para indicar um mês, no mês de abril, no mês de março, no mês de maio, utilizamos a preposição en. En mars, c'est mon anniversaire. En mars, c'est mon anniversaire. Em março é o meu aniversário. Mon anniversaire é en mars. Mon anniversaire é en mars. Meu aniversário é em março. Então eu posso colocar a ordem dos fatores, não vai alterar a tradução, mas eu posso inverter a posição do mês. Uma última informação que é extremamente importante é quando a gente fala dos dias, porque se eu coloco, por exemplo, vendredi je travaille, vendredi je travaille, sexta-feira eu trabalho. Agora se eu coloco le vendredi je travaille, quer dizer que todas as sextas-feiras eu trabalho. Quando tem esse le antes do dia da semana, indica um fato repetitivo, uma repetição, mesmo que seja no singular. Então, le vendredi, je travaille, quer dizer que geralmente todas as sextas-feiras eu trabalho. Mas se eu coloco vendredi, je travaille, é a minha sexta-feira mais próxima, ou sexta dessa semana,
ou aquela que está por vir. Então, vendredi, je travaille. É só a questão de proximidade. E o assunto seguinte são as estações do ano. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu, de se inscrever aqui no canal e deixar o gostei. E as estações do ano são l'été, e note que tem 2 acentos agudos, então o E tem que ser bem pronunciado. L'été, l'automne, note que aqui a gente tem um MN, né? Le, ton, ne. Então, como separou a sílaba, então não vai ser mener, vai ser l'automne. L'hiver, o H tem um som mudo, donc l'hiver. Le printemps. A palavra mais difícil é a primavera. Então, o que temos? Prin e N tem o som de an. Ton e M tem o som de on. E o PS vai desaparecer no som. Le printemps. L'été, o verão. L'automne, o outono. L'hiver, o inverno. Le printemps, a primavera. Lembrando, então, como eu disse lá no início do vídeo, como estamos em hemisférios diferentes, na França é o hemisfério norte, no Brasil é hemisfério sul, a gente tem uma inversão. O outono aqui na França começa no mês de setembro, enquanto que no Brasil começa a primavera. Em seguida temos o inverno em dezembro, enquanto que no Brasil começa o verão. Em março, aqui na França, no dia do meu aniversário, no dia 20 de março, começa a primavera, enquanto que no Brasil começa o outono. E em julho começa o verão, que aqui na França são as grandes férias, os meses de julho e agosto, que no Brasil começa o inverno. Quelle est votre saison favorite? Quelle est votre saison favorite? Quelle est ta saison favorite? Quelle est ta saison favorite? Aqui nós temos a mesma frase, no sentido que o sentido é o mesmo, qual é a sua estação favorita, só que nós temos uma diferença entre o votre e o ta. O votre indica a formalidade e o ta indica a proximidade. Eu estou falando com alguém que eu conheço bem, um amigo, alguém da família, ou, por exemplo, alguém com a qual eu tenho uma relação. E a resposta? Ma saison favorite é, por exemplo, no meu caso, ma saison favorite é le printemps. Ma saison favorite é le printemps. Então, minha estação favorita é a primavera. Um exemplo para englobar tanto os meses do ano, quanto as estações, quanto os dias da semana, é: ma saison favorite est le printemps, car ça commence au mois de mars, dont j'ai mon anniversaire au 20 mars. Minha estação favorita é a primavera, porque começa em março, no qual tem o dia do meu aniversário, que é o dia 20 de março. Então, é bom porque a gente consegue sim formular frases mais complexas através de noções mais simples. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e que você tenha aprendido um pouco mais sobre os meses do ano e sobre as estações, e principalmente como fazer a data completa em francês. Em caso de dúvidas, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder. Deixe também sugestões de novos vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e de ativar as notificações. Merci beaucoup et à la prochaine!